46 de Marcos, capítulo de número 10. Vamos aprender só um pouquinho aqui, lições maravilhosas que essa passagem aqui de Marcos 10, 46 traz para nós, né, irmão? Amém? Como foi dito aqui, ainda tem muita coisa para acontecer nesses 9 dias, viu, irmão? Amém? Hein? Você que está esperando o dinheiro vai chegar, né, irmão? Amém? Vai ser liberado, né? Amém? Você não está crendo, não? Eu estou crendo, irmão. Eu sou daqueles que eu sou daqueles que creio até nos segundos minutos do último segundo do final do segundo tempo. Amém? Eu acredito, não é não? Acredito que vai chegar a bênção, não é não? É ou não é, irmão? Se nós não cremos, como é que fica, né, irmão? O nosso Deus é o Deus do impossível. Você tem que acreditar no Deus do impossível, no seu milagre, hein? Já pensou? Final de ano, todo mundo pensa que aquela pessoa que está na vida lá fora vai continuar, ela chega para você e diz assim: eu vou para a igreja passar o final de ano com você. Eita, coisa boa, hein? Ainda chega aqui e diz assim: eu vou aceitar esse Jesus maravilhoso que tu pregou o ano todinho para mim. Amém? Você não crê não assim? Pois eu creio assim, irmão. Assim será, né? Que Jesus Cristo, Ele não morreu, não mudou e não mudará, não? Nós acreditamos assim. Diz o texto assim, da palavra de Deus. Quem está com a Bíblia aí? Marcos 10, abra no versículo 46. Serei breve. Quero agradecer a oportunidade. Eu sei que tem aqui, a minha retaguarda aqui, pessoas maravilhosamente pregadores, e vão interceder por mim. Amém? Intercedo aí, pessoal, que hoje eu tive um dia bom, trabalhando, coisa boa. Amém? Tudo que eu pedi a Deus. Tem muita gente que diz assim: José, tu é doido, tu devia pedir dinheiro para ficar em casa. Eu pedi foi trabalho, que eu estava quase aleijado. Amém? É bom, irmãos. E depois vem a recompensa, né? Que diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse-lhe que o chamassem. E chamaram o cego, e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, olha só, mestre, está falando para nós, que eu tenha visão. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo o quê? E seguiu a Jesus pelo caminho. Fecha teus olhos aí. Pai, eu te glorifico, Senhor, porque o teu nome está acima de todo nome. A tua igreja, Senhor, aqui na terra tem um poder que é reconhecido hoje nesse lugar, e as portas do inferno não prevalecerá contra a tua igreja, Senhor. Senhor, a tua palavra, Pai, ela tem um poder extraordinário, Senhor, de transformação. A tua palavra, Senhor, tem um poder extraordinário de cura, de libertação. Nesse momento, Senhor, é a tua palavra que predomina nesse ambiente. É a tua palavra que toma, Senhor, todo o ambiente aqui, Senhor. Por isso, nesse momento, todo o empecilho, meu Pai, que tu tem o poder para nesse momento aniquilar, tirar todo o empecilho na mente, ó Deus querido, e trabalhar no coração, na mente, e usar o teu filho conforme tu queiras, Senhor. Usa-me, Pai, fala comigo, a minha boca é mais próxima, Senhor, do meu ouvido. Fala, meu Deus, ó Senhor, eu queria tanto, Senhor, nesta noite, não ser a última pregação da minha vida, pois, Senhor, eu te peço que ainda irei pregar muito aqui, Senhor. Ó Deus querido, mas eu te peço, Pai, nesse momento, fala conosco, me usa, Senhor, como tu queres, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que
Que texto interessante para a gente ler, né, irmão? Esse texto do cego Bartimeu. A deficiência desse cego provoca para nós, muitas das vezes, uma linha de pensamento. Traz a nós uma interrogação muito grande da nossa mente. Ele era cego, impossibilitado. Se eu titularizasse aqui hoje, dizia assim: parado à beira do caminho da derrota. Se eu usasse outro tema, eu dizia assim: um que nunca vai sair do caminho, para outros passar, porque não tem mais noção do que é a vida. O cego Bartimeu. Mas esse cego, ele traz para nós tantas coisas interessantes, para aprendermos nesses últimos dias que estamos vivendo aqui na terra. Nós observamos que nesse texto vai dizer que Jesus, ele vai para onde? Vai para passar em Jericó. Mas antes que Jesus passe em Jericó, Jesus tem uma pequena reunião de diálogo com um jovem rico, uma pessoa totalmente diferente de um cego, que não enxergava, um deficiente, que é inútil aos olhos do humano, não tem como fazer nada, não vê, não enxerga, não tem possibilidade alguma de conquistas altas, graduações melhores. Mas nós observamos que Jesus já tinha feito um diálogo com um jovem que era rico, as possibilidades de quem tem posse, as possibilidades de quem é jovem. É muito interessante para dar um salto alto e dizer assim: a mudança para mim já está garantida, e Jesus ainda é melhor, porque eu já tenho tanto posse como tenho saúde e vigor. Mas infelizmente o relato daquele homem foi quando Jesus disse: dá tudo que tu tem aos pobres e segue-me. Aquele homem virou as costas e desistiu de uma linda e bonita caminhada com Jesus. Mas nós observamos que um cego está parado no caminho, e eu tomo posse hoje da primeira palavra que eu quero que nós aprendamos hoje. Se chama oportunidade. Ei, diz para a pessoa que está do seu lado aí: tome posse dessa oportunidade. Deus está falando para nós: tome posse de oportunidades ricas. Essa oportunidade que Deus já tocou no seu coração desde de manhã. Talvez a oportunidade que Deus lhe deu quando você saiu para cá, para a igreja. Talvez a oportunidade que você teve de quando você olhou uma pessoa lá na sua rede social, que você disse: essa oportunidade eu não vou perder esse ano. Talvez a oportunidade que você tem hoje aqui na igreja de dizer assim: Senhor, eu vou poder fazer isso, ou essa mudança extraordinária na minha vida, porque eu tomo posse dessa oportunidade. Pois esse homem cego, ele mostra para nós que a sua deficiência, as suas dificuldades não vai fazer ele parar de querer uma oportunidade linda, única, na pessoa de Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? Amém? Essa oportunidade nós tomemos. Há mais de 24 anos eu tomei posse dessa oportunidade. Essa oportunidade fortaleceu todos os ambientes da minha vida. Tudo aquilo que eu não tinha, eu consegui, depois de eu ter posse dessa oportunidade, de tomar para si essa vontade de viver bem melhor, de viver com conquista, de viver com luta, mas de não ser um fracassado, de viver trabalhando e se esforçando e conseguindo galgar objetivos lindos e maravilhosos. Porque essa oportunidade só quem dá é Jesus. Amém? Se você precisa hoje entender isso, não deixe oportunidades para amanhã o que você pode fazer hoje. Talvez a gente pense assim: amanhã eu vou solucionar, resolver isso. Nós não podemos pensar assim, porque nós vamos olhar na Bíblia que muitas pessoas perderam oportunidades lindas, que nem esse jovem rico, de ter aqui o seu nome escrito aqui como um grande ou um extraordinário homem de fé, relatado aqui no Evangelho. Mas a gente olha e vê um homem fugindo, um homem se escondendo e saindo da oportunidade linda. Mas nós observamos que o cego, ele não via, mas ele ouvia. E a Bíblia diz, Paulo vai relatar, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que muitas das vezes nós estamos ouvindo os pastores ministrando, falando uma coisa muito interessante para todos nós: cuidado com a distração. Por quê, irmão? Porque a distração está tirando a nossa linda e rica fé. Porque quando nós se distraímos ao ouvir,
aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não edifica a nossa fé, nós se perdemos. Mas quando nós ouvimos, como diz Paulo, ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é quem muda, a palavra de Deus é quem transforma, a palavra de Deus é quem nos leva a chegarmos ao topo que nós precisamos estar. Mesmo vivendo em dificuldade, jamais nós desistimos, porque a palavra, ela nos sustenta. O próprio Davi diz no Salmo 119: guardei a tua palavra na tábua do meu coração, para eu não me perder, para eu não pecar contra ti. Porque a palavra, ela é poderosa. Se você tomar posse da palavra, os demônios não vão contra você. Se você tomar posse da palavra, você não vai se perder. Se você tomar posse da palavra, você não vai desistir. Glória a Deus. Porque que coisa rica é quando nós temos a palavra. Porque a palavra, ela nos sustenta. Ela é uma rocha que nos faz ficar de pé. Sabemos que muitas pessoas às vezes dizem: não vai dar certo, você não vai conseguir, porque elas não conhecem a palavra de Deus na vida daqueles que têm uma fé inabalável. Mas Deus, Ele está falando hoje aqui, que o cego não via Jesus, o rico viu Jesus. Talvez você não viu, porque você está cheio daquilo que Deus nos ensinou, a fé, que a gente não vê com os olhos carnais, a gente não apalpa com as mãos na hora que queremos, mas a palavra vai dizer que a gente tem confiança e certeza naquilo que vamos ter, porque a fé é isso, e a palavra nos produz essa fé. Eu não peguei, mas a bênção é minha, ainda não está na minha hora, mas Deus está preparando um momento certo para mim tomar posse dessa palavra. Amém? Aplauda o Senhor nesta noite aqui bem forte. Aleluia. O cego tinha suas deficiências e suas dificuldades, mas ele tinha ouvido. Quando ouvimos a palavra, pode ter certeza que vai mudar. Se a palavra de Deus entrar dentro de você, você não vai ser mais o mesmo. Se a palavra entrar no seu coração, você não vai ser mais o mesmo. Aqui temos muitos aqui que podem contar isso. Aqui nós vamos ver pessoas que têm isso para dizer em qualquer lugar que chegar. Quem mudou foi a palavra do Rei Jesus dentro de mim. Quem me mudou foi aquele que me trouxe esperança. Por isso que quando nós olhamos para a palavra, a Bíblia diz que Jeremias, em Lamentação 3:21, diz que eu quero levar a minha memória tudo que me traz esperança, tudo que me traz força, eu quero também levar para mim. Se você ouvir e como ver esse relato de Jeremias, no momento mais difícil da vida de Jeremias, a palavra movia o coração dele. Ele queria esperança. A esperança quem dá é Jesus. A esperança, ela produz muitas coisas dentro da gente, pela palavra de Deus. Pode ser a tribulação que for, mas vai produzir coisas grandes e maravilhosas na vida de quem ouça e guarda a palavra de Deus no coração, para fluir muitas coisas boas. Amém? Amém, irmão? Então esse cego, ele pode mostrar para nós esse exemplo. Estava ouvindo a palavra. Olha só o que foi que aconteceu. A multidão que seguia Jesus era enorme. Alguns relatos dizem que eram mais de 3.000 pessoas, outros 5.000 pessoas. Pensa aí, irmãos, o estrupelo de pessoas naquela época, o chão batido, a zoada de menino, o grita-grita: Jesus, Jesus, Jesus. Já pensou a zoada? Conjecturo eu estou curado, o outro deixa eu pegar nele que eu quero ser curado também. Imagine o barulho que estava totalmente naquele ambiente, naquela esquina que Jesus passa e vê aquele cego parado naquele caminho. Agora observe uma coisa: o barulho não atrapalhou Jesus, não atrapalhou o cego de falar com Jesus. Ei, nada pode atrapalhar você de falar com Jesus. Ninguém pode tirar de você esse privilégio de você falar com Jesus. Nada pode deixar você parar de falar com esse Deus que vai poder fazer coisas maravilhosas na sua vida. Nada. Porque a Bíblia mesmo diz
Paulo diz, 8, 39 e 38, quem nos separará do amor de Cristo? Nada nos separa do amor de Cristo Jesus. Nada separa. Nada vai nos separar. De condição alguma, nada vai nos separar do amor que Cristo Jesus depositou em nós. Não tem barulho de maneira nenhuma, irmão, para tirar a sua fé, se você estiver pautado em ouvir a palavra e levar para o seu coração e produzir dentro de você frutos eternos e maravilhosos. Por isso que nesta noite Ele chamou para nós reconhecermos isso. A palavra que você ouça tem que ser da parte de Deus. Nós estamos vivendo um tempo difícil, onde o errado é certo e o certo se tornou errado. Mas nós vivemos na contramão disso. Por que nós vivemos na contramão disso? Porque para onde a gente vai morar, para onde nós vamos habitar, se chama céu. E a palavra diz que lá não vai ter corrupção, não vai ter engano, não vai ter embaraço, não vai ter dor, não vai ter clamor de choro nenhum. Nós vamos viver o melhor, porque Jesus preparou isso. Então nós cremos já aqui na terra, que nós estamos já pautados nessa palavra para isso. Então não deixe nada atrapalhar a sua fé com Deus. Nada pode atrapalhar a sua fé com Deus. A gente observa que a grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, olha só o que foi que ele fez, começou a clamar e dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, sabe o que está acontecendo com muitos de nós? Paramos de clamar. Nós não podemos viver esse imediatismo que muitos querem viver. Porque quando nós olhamos para o Salmo 40, parece que tem gente que não entende e não gosta mais nem desse Salmo 40, só se interessa pelo Salmo 70. Porque quando o Salmo 40 diz assim: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Ei, olha só como é que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o quê? O meu clamor. Amém, irmão? Quem continua clamando aqui a Deus aqui? Quem continua clamando a Deus aqui? Quem continua clamando a Deus? Eu quero você aqui comigo. Quem continua clamando a Deus? Não pare não. Não pare não. De maneira nenhuma, não pare de clamar a Deus, porque a Bíblia vai dizer, Jeremias 33:3, continua, olha só como é que diz: clamas a mim e respondeste-ei, e coisas grandes e ocultas que tu não sabes te revelarei. Já pensou, irmão, se tu parar de clamar? Se tu desistir de clamar, se tu desistir de começar a dizer: eu desisti dessa bênção, eu desisti dessa conquista, eu desisti disso porque eu não aguento mais. Não, Deus está dizendo para você hoje que aprender que nesse cego, talvez já era desenganado por muitos, não tem mais jeito a tua vida, Bartimeu. Se conforma com aquilo que tu é, um cego, mendigo, destituído da sociedade, marginalizado. Mas o que é que nós observamos? É que ele não parou de clamar, mesmo o barulho daquela grande multidão. Ei, tem gente que diz para você que você não vai mais conseguir. Talvez tem gente que diziam isso comigo: quem nasce no buraco do lixo da favela jamais chega a ponto nenhum, é daqui para o cemitério. Mas a Bíblia nos dá uma condição diferente, que quem clama a Deus vai ser ouvido por Deus, e quem é ouvido por Deus, Deus vai fazer maravilha naquele que ele ouça ao seu clamor. Aquele que ouça o clamor de você e de mim é um que pode todas as coisas, chamado Jesus de Nazaré. Amém, irmão? Então o que nós aprendemos? Caminho, nós temos que estar no caminho certo. Se esse caminho aqui que você está é o caminho certo, porque onde tiver dois ou mais reunidos, pregando o meu nome, eu estarei. E eu creio que Deus está aqui muito mais do que eu que estando aqui, eu creio que Ele está aqui.
Porque eu sei que só Ele pode agregar nós todos aqui e ouvir Ele falar aquilo que nós realmente precisamos. Essa fé, essa esperança que Ele vai mudar aquilo que nós não conseguimos mudar. Amém? Então nós observamos que Bartimeu, ele tinha a sua deficiência, a sua dificuldade, mas ele não parava de clamar. Ei, às vezes a gente deixa de orar por causas que a gente acha que não tem mais jeito. Mas Deus manda lembrar aqui pessoas aqui. Por que você parou de clamar a mim? Psiu. Psiu. Por que você parou? Por que você limitou o poder de quem pode todas as coisas? Continua clamando, irmão. Continua falando. A Bíblia diz que nós devemos orar. E se nós orarmos, tem um Deus lá no céu que vai ouvir as nossas orações, as nossas petições. A palavra diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei e a porta vai se abrir. Porque aqueles que batem, a porta abre. Então continue fazendo aquilo que você continua fazendo, aquilo que deve fazer, não é o que você deve fazer, é clamar a quem pode fazer coisas extraordinárias por você. Nós observamos que ele clama. Agora, quando clamamos, precisamos ter conhecimento de quem nós estamos clamando. Olha aí, é um cego. Parado à beira do caminho, em Jericó. Mas ele tinha um conhecimento de Jesus que era da linhagem de Davi. Ei, a rede social está cheio mesmo, lotado mesmo, de pessoas tentando mudar a nossa fé. Ei, se você abrir a rede social e começar a segurar esse tipo de conteúdo, de pessoas que não gostam de igreja, de pessoas que não gostam de Jesus, que pessoas que não gostam da fé, que pessoas que não gostam disso, daquilo outro, você vai se embaraçar. Porque eles não conhecem quem é Jesus. Eles botam um defeito e isso é um selo, um rótulo em qualquer coisa, mas eles não conseguem botar em Jesus. E nós tomamos posse de uma coisa tão interessante: conhecer Jesus. E aqui esse cego diz: filho de Davi. Ele sabia quem era Jesus já. Você sabe quem é seu Deus, ele não muda. Ele não dorme, não cochila. Ele não faz exceção de ninguém. Ele não está em busca do seu salário. Ele não está em busca de você que é mais bonito. Mas ele está em busca de uma coisa que ele mesmo diz. Se ele ser Pai, Filho e Espírito, ele disse: o meu Pai está em busca dos verdadeiros adoradores, aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Onde quer que você esteja, Deus está procurando é você que é um verdadeiro adorador. E se você está aqui nessa noite, adore o Senhor. Amém? Deus está procurando isso, irmão. Pessoas que têm esse compromisso de se render ao Senhor, de se examinar diante de Deus, de se achar interessante, porque Deus, ele diz assim, para você e para mim: eu estou em busca dos verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e em verdade, aquele que sabe as diferenças, sabe as dificuldades, sabe as circunstâncias, mas diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é quem me protege, o Senhor é a minha fortaleza, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal me sucederá, nem praga nenhuma vai chegar à minha tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao meu respeito, para que me guarde e me proteja em todos os meus caminhos. O Senhor é meu baluarte, o Senhor é o meu escudo e a minha fortaleza. Nós observamos que quando conhecemos, nós não ficamos à deriva. Quando conhecemos, não ficamos fracos. Quando conhecemos, não desistimos.
porque mesmo que as lutas às vezes sejam grandes, nós não somos super-homem nem super-crente, mas nós temos um Deus que é super-Deus, nós temos um Espírito que é super-Espírito, Ele é aquele que nos capacita para nós nos levantar, e mesmo quando nós estamos passando pela maior luta, o Espírito Santo, Ele com gemido inexprimível, Ele intercede por mim, e intercede por você, porque nós somos conhecidos por Ele, e se você e eu é conhecido por Ele, as ovelhas do Senhor ouçam a sua voz, e a voz de Deus diz para você: não desista. Amém, irmão? Não desista. Agora a gente observa que a luta desse cego era grande, mas uma coisa me chama a atenção, e muitos o repreendiam para que o calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A perseverança. Ela leva nós a patamares muito interessantes. Persevera, irmão. Continua perseverando. Continua colocando a tua perseverança em ação. Continua acreditando. Continua, não para. Persevera. Persevera naquilo que você quer. Desperta hoje para aquilo que você quer de Deus. Porque a gente às vezes pensa que Deus quer deixar a gente só naquele limite. Não. Ele quer que a gente vá para águas mais profundas. Ele quer que a gente possa subir um nível bem melhor. Não é só um nível material em si, mas é um nível de conhecimento, de estrutura, para nós não sermos abalados em nossas mentes e nossos pensamentos. Esses últimos dias, irmão, o que mais tem atacado a humanidade se chama doenças psicológicas. Doenças da alma e da mente. Nunca se viu tanto suicídio nos dias de hoje. Eu estava trabalhando para um músico, e olha só, um músico que não é cristão, eu vivo pregando para ele, toca em velório de crente, toca em casamento de crente, mas ainda a palavra não entrou. Eu tenho fé que ainda vai entrar a palavra nele, que ele é muito bom, tem uma vida muito boa, ele é uma pessoa muito boa. E ele chegou outro dia para mim, eu trabalhando para ele, ele chegou à tarde e disse: ô irmão, hoje eu me entristeci. Eu disse: por quê? Tu toca para quem não reclama, tu toca por defunto. Defunto não reclama. Às vezes eu brinco com ele. Se tu tocar bem, ele não reclama. Aqui se eu cantar bem, vocês até gostam, não cantar. Ixi, o pastor ali pode fazer outra profissão, mas de cantor não dá não. Né, irmão? Mas ele chegou e disse para mim: olha, uma mulher bem sucedida, 31 anos de idade, a família bem sucedida, de posse, deu cabo da vida e morreu. O velório era tão triste. Olha só, o homem que toca no velório, ganha daquilo, se entristeceu com aquele velório. Olha só o que nós vimos, irmãos. E tantos relatos que acontecem até mesmo de homens que conhecem a Bíblia, mulheres que conhecem a Bíblia. Sabe o que nós precisamos aprender hoje aqui com esse cego? É porque nós não podemos parar, temos que perseverar mesmo. Se nós não perseverarmos em oração, se nós não perseverarmos numa vida contínua com Deus, nós não vamos de maneira nenhuma sentir o que Jesus quer que a gente sinta. A paz que Ele deixa dentro do nosso coração. Eu deixo a minha paz, não é como a paz do mundo. A minha paz é o lador. Mas essa paz é quando a gente persevera. Pode estar acontecendo o que estiver acontecendo, a tribulação que estiver acontecendo, o vendaval que estiver acontecendo, mas você é palmeira de Deus, você não cai. Amém, irmão? O cego está nos ensinando, o cego deficiente, conhecendo Deus, filho de Davi,
O cego que estava à beira do caminho, que ninguém conseguiu calar ele perseverou. Nós observamos aqui, que diz assim, e repreendiam para que se calasse. Às vezes são poucas pessoas que te repreendem, irmão. Nem todo mundo pensa em ver sua derrota, não. Às vezes a gente fica conjecturando. Não é assim, não. Tem tanta gente que você nem conhece, mas sempre quer sua vitória. Eu nunca imaginava isso, porque eu não tinha visto ainda isso acontecer no certo, ou acontecer para me ver. Mas um dia eu consegui ver isso. O gerente de uma loja de material de construção, ele me conheceu no meu bairro. Ele sabia quem eu era. Ele não tinha uma amizade comigo assim, intimamente, como eu tenho aqui com vocês, de conhecê-los. Mas ele disse uma coisa: olha, Josué, eu torcia tanto por ti. Eu acreditava tanto que tu não ia viver uma vida miserável daquela. Quando eu vejo tu entrando nessa loja aqui, eu fico muito alegre. Olha, o cara não tinha nem amizade comigo. Por isso que eu digo, irmão, poucos às vezes querem nos parar, mas tem uma multidão que não está de maneira nenhuma interessada em nos parar. Aqueles que intercedem e oram por você. Talvez você nem conhece, mas tem gente nesse momento intercedendo, orando por uma igreja no Jardim Iracema, orando por você aqui nesse lugar, para dizer assim: vocês vão conseguir grandes vitórias pelo poder do nome de Jesus. Amém, irmão? E nós observamos, e Jesus para e diz que chamasse, e chamando o cego disse: tendes bom ânimo, levanta-te. Olha só, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Quem já ouviu o Espírito Santo chamando você aí? Você já ouviu? Ou só eu que sou meio maluquinho? Já ouvi. Se eu dissesse isso, você diz assim: o pastor está doido. O cachorro foi usado pelo diabo, todo mundo acredita, não é não? Menino, o cachorro foi usado pelo capeta, mordeu minha saia. Que cachorro do Satã, né? O gato me azunhou, ele estava endemoniado. É ou não é, irmão? Mas eu tinha um propósito de oração. E na madrugada que eu me esqueci, o cachorro foi me acordar. O cachorro bateu lá. Eu olhei para ele, fui orar, e ele me ajoelhei, ele fiquei lá, ele olhando para mim. Eu disse: não é coisa do demônio não, cachorrinho, é coisa de Deus. Eu preciso dessa oração, eu preciso desse momento a sós com Deus, eu preciso falar com Deus, eu preciso clamar a Deus. Você precisa, irmão. Você precisa ouvir a chamada de Jesus. Tem gente que está desistindo. Talvez você não consiga orar de madrugada. Talvez você não consiga orar meia-noite. Mas eu acredito que de manhã você tem um tempinho para falar com Deus. Eu acredito que você tem um tempinho para falar com Deus na hora do almoço. Eu acredito que você tem um tempinho para expressar aquilo que você precisa falar com Deus. Se você não tiver nada para pedir, muito melhor ainda. Mas se você tiver muito para agradecer, é o especial que Deus gosta. Se você agradecer, meu filho, não tem bom não. Quanto mais você agradece pelo ar que respira, quanto mais você agradece pelo pão de cada dia, quanto mais você agradece por as lutas que tem feito você forte, Deus lá no céu diz: esse é meu filho que sabe ouvir a minha voz. Assim como você vai orar para pedir, você também vai orar para agradecer. E agradeça por você estar aqui hoje, e agradeça por você ter chegado esse final de ano, e agradeça por grandes vitórias que você vai ter até o final do ano. Quem crê aí, levante a mão. E nós observamos que Jesus manda chamar. Agora, sabe quando Jesus manda chamar? É interessante, né?
A Bíblia fala de força 366 vezes. 360 vezes ele fala de força. Não é? Davi, no Salmo 28, versículo 7, bote aí só para a gente ver. Eu acho interessante Davi falando de força. É ou não é, irmão? Olha só o que ele diz. O Senhor é a minha... O Senhor o quê? A minha força. Olha só, irmãos. Essa é uma oração de agradecimento de Davi. Davi ele foi chamado de 16 aos 17 anos, ungido a rei, mas não sentou no trono, porque Deus ele tinha preparação para ele, mais na frente ele foi enfrentar lutas. Mas o que aconteceu? Davi era uma pessoa que tinha ânimo. Ei, sabia que às vezes eu vejo nosso pastor aqui dizendo: vamos se animar, vamos se animar. E olha que ele enfrenta um bocado de luta. Vamos se animar. E tem crente que às vezes é só ai. E Deus nessa noite está chamando a gente, tenha ânimo, irmão. Tenha ânimo. A sua vitória depende do seu ânimo. A sua vitória depende da sua força que você tem de Deus. A força que tem de Deus é inesgotável. A força que vem de Deus, ela é insuperável, irmão. Essa força que Deus nos dá para a gente vencer as batalhas, vencer as muralhas, passar no meio dos oceanos em mar seco, porque a força que vem é de Deus. Deus me dá força. O dia pode ser difícil, por isso que Paulo diz o quê? Revestivos das armaduras de Deus para enfrentar o dia mau. Cadê o homem que veio chegar até Jesus? Ele veio chegar até Jesus, Jesus disse: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Você vai falar com Jesus, tenha bom ânimo. Senhor, eu estou aqui, estou cheio de falha, estou cheio de dificuldade, mas Senhor, eu sei que Tu é puro, eu sei que Tu é verdadeiro, eu sei que Tu não tem defeito, eu sei que não tem falha. Eu posso ter, Senhor, mas Tu pode me aperfeiçoar, Tu pode me mudar, Tu pode fazer, Senhor, grandes coisas na minha vida. Já pensou, irmão, a aula de psicologia que Josué recebeu de Deus? Irmão, Josué estava doente naquele momento. Quem tinha morrido era o grande líder dele, Moisés. Sim ou não, irmão? Se você ver Josué capítulo 1, versículos 6 e 7, a gente vai ver uma história bem escrita para todos nós nos dias atuais. Ei, Josué, te esforça e tem muito bom ânimo. Ei, irmão, se você não tiver ânimo, eu estava conversando, e uma cliente minha, a irmã dela tem uma loja, e ela, final de ano, né, botou uma funcionária, e a funcionária, sem ânimo, irmão. A mulher chegava, ela estava no celular. Quem entrava ou quem saía podia levar até a loja, que ela não estava nem aí. Aí a mulher conversando disse assim: eu tive que demiti-la. Ela disse: seu José, não estou certa? Eu disse: eu não sei. Não sei a história. Aí contou. Eu disse: não sei, se a loja fosse minha, eu não podia até pensar também. Desânimo. Ei, mata esse desânimo hoje com a força que Deus te deu, irmão. Mata esse desânimo hoje com a força que Deus te deu. Coloca essa força dentro do teu coração. Ouça as palavras de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem me fortalece é o Senhor Jesus, o homem das mãos furadas, o grandão. Olha só, aquele que pode coisas que nós não podemos, aquele que até a morte teve que se render a Ele. Tem bom ânimo. Em tudo que você precisa ter ânimo. Se você tiver ânimo, você vai aprender com esse cego, a Bíblia diz isso. E tendo bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aprenda também. Lance a vida velha fora. Um cara velho me chamou de apelido do velho homem, lá no posto de gasolina. Ei, fulano, pá. E eu não respondi. Ele pegou o carro, rodeou, parou do lado do meu
Bicho, depois que ficou na igreja ficou besta, né? Eu disse, porque eu te chamei foi muito. Você não me chamou não, camarada. Meu nome é Josué de Araújo Lima, filho do Deus Altíssimo. Não me exaltei não, só disse isso. Por quê, irmão? Joguei a capa fora daquele velho homem. Se a capa fora joguei fora, o apelido não me cabe mais, aquela fraqueza velha não me cabe mais, eu não deixei aquele rótulo mais entrar em mim. Joga a capa fora, meu irmão. Aquele negócio, para todo mundo tá te zoando. Vem a fraquinha, lá vem a coitadinha, lá vem a derrota. Que conversa é essa, irmão? Lá vem aquela que é conhecida, a serva de Deus, a mulher que Deus separou, a mulher que Deus tem um compromisso com ela, porque ela tem um compromisso com Deus, o varão que Deus escolheu para ser conhecido, varão valoroso. Eu sou contigo. É isso que nós precisamos. Além de ter bom ânimo, nós temos que ter interesse de jogar aquela velha vida fora. Se você não jogar a velha vida fora, irmão, a nova vida em Cristo não pode acontecer em você. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Deixa de ódio, deixa de rancor, deixa de mágoa, deixa de segurar só lixo dentro do coração. Se falaram, não é você, não é de você, não é você assim. Não ligue, irmão. Você mudou já. Seu coração é conhecido por Deus. A sua mente foi renovada. Os seus passos são conhecidos. Não deixe mais a capa incomodar você. A capa diz que era uma licença para mendigar. Só podia mendigar quem tinha uma licença que nem uma capa. Os deficientes tinham. Você agora, irmão, não vai endurecer o pescoço muito. Não vai se exaltar de maneira nenhuma. Mas você é a mina dos olhos do Senhor. Você é conhecido nação santa, povo adquirido. Você é conhecido. Você é conhecido por aquele que comprou você com sangue precioso lá na cruz. Você é conhecido. Você é conhecido no céu. Você é conhecido pelos anjos. Você é conhecido até pelo inimigo. Aí vai um que eu não posso tocar, um que eu não posso chegar nele, porque o dono dele não autorizou e nem vai autorizar, porque ele anda na minha presença. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tem gente sendo curada aqui hoje. Como tem gente aqui que nessa noite Deus está trabalhando dentro da mente e do coração, tirando o lixo, tirando a sujeira e colocando dentro de você aquilo que Ele quer colocar. Sei os pensamentos que tenho de vós. São pensamentos de vitória, de paz. São pensamentos bons. E Deus tem esse privilégio conosco. E Ele lançou assim a capa. E levantou-se e foi ter com Jesus. Está na hora da gente levantar, irmão. Nunca mais vamos deixar ser vencido por um medo descontrolado de conquistar aquilo que Deus quer que a gente conquiste, o mais precioso, a salvação. Nessa noite você veio aqui e Deus está te dizendo assim: esta é a oportunidade, é aí. E ninguém lá, essa oportunidade não há outra. Essa oportunidade é ouro para você hoje aqui nesse lugar. Mas você precisa tomar posse dela. Jogue de si a capa. Ouça o que Jesus quer dizer para você. E Ele lançou-se a capa fora. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? Todas as vezes que Jesus pergunta: que queres que eu te faça?
é porque Ele quer fazer coisas boas na vida da gente. Ele chamou o Bartimeu, como também convidou-se a ir à casa de Zaqueu. Ele foi à casa de quem? De Jairo. Porque quando ele vai, ele entra, a transformação acontece. Na casa de Jairo, a morte teve vida, o choro tornou-se alegria. Na casa de Zaqueu, houve transformação no íntimo do coração daquele homem. Ei, Jesus está falando para mim e para você: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Sabia, irmão? Que o cego ele precisava ver. E eu e você, hoje Deus está dizendo para nós: você vai ver as minhas maravilhas na sua vida. Se você crer, como diz as Escrituras, você vai ver as maravilhas na sua vida. Você crê? Quem crê aqui que Deus quer te mostrar as maravilhas dele para você? Deus quer mostrar grandes coisas para você. Deus quer mostrar grandes coisas para você. A Bíblia diz que o cego diz que eu vejo. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Vamos ficar de pé, irmão. Queria a Gabriela aqui para ela cantar uma canção muito linda para nós. E hoje, a mesma palavra que esse cego ouviu serve para mim e serve para você. A tua fé